Olá, boa tarde, boa noite para você, os nossos ouvintes, o nosso primeiro webinar da pós-graduação em Arquitetura e Design de 2021. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante, que é nada mais, nada menos que o aprendizado para a vida toda. Quem não quer aprender para a vida toda? Você aí está se preparando para aprender para a vida toda? Será que todos nós estamos? Fala aí da onde que você é, onde que você está estudando, qual é o seu polo, qual é a sua área de atuação, o que você está estudando, o que você está estudando na Uninter, fora da Uninter. Compartilha aqui conosco, queremos muito saber, para que a gente possa aí compartilhar, para que a gente possa conversar hoje. E eu tenho aqui como convidado o Alexandre Pires. Ele é engenheiro, empresário em geotecnologias, infraestrutura e energias renováveis, professor universitário de pós-graduação. Ele é professor aqui da casa da Uninter em vários cursos, empreendedor em drones, BIM, GIS, Energy, blockchain, geodesista, pesquisador, empreendedor em tecnologias de posicionamento tridimensional e sensoriais, multidimensionais, embarcados em dispositivos móveis e aéreos, aí os drones e vans, aplicações em BIMs, indoors, georreferenciais, smart cities, energy intelligence, enfim, tudo que a gente pode aí imaginar de aprendizado contínuo, aí vamos falar com o Alexandre, não é, Alexandre? Então, seja muito bem-vindo. Olha, oi, Dizi, como vai? Tudo bem? Boa tarde, boa noite a todos. Realmente, nós temos bastante assunto para tratar, né? Então, e essa conotação do lifelong learning, ele tem muito a ver com esse momento que a sociedade mundial está passando, né? A ideia é que a gente faça uma discussão, né, um pouco informal, né, sobre esse assunto, um assunto muito importante mesmo, porque ele traduz o novo modelo de como as pessoas devem desenvolver as suas competências, né, e com a velocidade que isso deve acontecer. Eu digo, não a partir de agora, porque isso já acontece há um certo tempo, né? Existe uma preocupação em relação a esse formato de educação há um certo tempo. Mas agora a pandemia acabou acelerando toda uma transição social e a gente está tendo que abrir os olhos em relação a essas questões. Então a gente vai tratar um pouquinho. Dentro desse currículo que aparece um monte de termos técnicos de atuação, na verdade, um resumo disso é o que está no mercado. São as tecnologias que envolvem georreferenciamento das coisas, internet das coisas, os drones, a questão de 5.0, 4.0, quer dizer, então, tudo isso está dentro desse mundo de termo que você acabou falando, né? Que, de certo modo, está embarcado, essas coisas estão embarcadas no telefone, por exemplo. Né? Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre essas coisas aí durante esse tempo que nós temos. Aí, Alexandre, a gente vê o seguinte, já vamos começar interagindo com todo mundo, porque a ideia é interagir. E vejam só, o pessoal aqui começou a participar. Exatamente. E temos pessoas de várias áreas do conhecimento. Temos aqui psicopedagogia, temos o pessoal da área de ciências políticas, temos geografia, então, que trabalha com a questão de território, de cidades, design gráfico, letra, gestão comercial, gestão de planejamento, gerontologia, serviço social, engenharias elétrica, eletrônica,
temos aqui engenharia de software, né, bacharelado em administração. Okay. Então, tem várias áreas envolvidas. E o que mais a gente está percebendo nos últimos anos é a integração entre várias áreas do conhecimento. E a gente viu aqui, inclusive no teu currículo, essa questão das várias áreas. Então, como que ao longo da sua carreira você foi interpelando, porque tem um termo, inclusive, no geoprocessamento, da interpelação, né? Como que você foi interpelando todas essas áreas e como que você enxerga cada vez mais as carreiras se integrando aí nessa vida da formação continuada? Sim. Veja, a primeira questão é que nós que temos aí, enfim, temos já acima dos 30 anos, né, Gi? Nós viemos de um tipo de educação baseado no modelo estático. Então, basicamente, nós acordávamos de manhã, colocava o uniforme, ia para a escola, pegava o livro, seguia aquele modelo que ia se repetindo durante as décadas, né? Então, e isso, esse modelo, hoje, ele está um pouco diferente. Então, hoje, quando você entra, por exemplo, numa pós-graduação, dependendo da área que você vai atuar, que você vai desenvolver, você corre o risco de você terminar o teu curso e aquele tema talvez já fique ultrapassado dada a velocidade. Então, o que aconteceu comigo? Eu sou aquariano. Aquariano, um cara muito curioso, aquariano gosta de olhar lá na frente, né? Eu tenho uma herança familiar muito importante, principalmente em artes, então música e desenho, e também tenho uma herança por parte do meu pai na área técnica, né? Meu pai não era engenheiro, mas era um técnico na área de hidráulica, muito, enfim, com conhecimento muito interessante, enfim. Isso fez com que a música fez com que ele era pianista, né? E eu acabei descobrindo o mundo da eletrônica, dos sintetizadores. Isso estamos falando lá de 70 e um pouquinho, né? Então, eu tive aí algumas oportunidades de ter contato com tecnologias da minha época que acabaram construindo as minhas competências, as minhas habilidades nesse contexto da tecnologia que nós temos hoje. Então, eu tive, por exemplo, como eu falei, a música, a eletrônica, né? Então, a eletrônica para a música foi uma oportunidade, porque eu descobri a eletrônica, eu fui trabalhar em rádio muito cedo, com 13 anos, e acabei me apaixonando mais pela eletrônica e tudo mais. Dentro da rádio, eu fui trabalhar num projeto de expansão de TV por micro-ondas e acabei descobrindo as geotecnologias por causa disso, que acabou me levando para a engenharia, né? E ainda dentro da rádio, eu pude trabalhar em 88 na implantação de uma rádio da Rede Bandeirantes, da Bandsat, primeira rádio por satélite no Brasil. Então essas coisas foram me aproximando muito para as tecnologias, para a informática, para a eletrônica. Eu imagino que aconteça mais ou menos dessa forma com todo mundo, né? Alguém durante a infância ganha um brinquedo lá, aquele brinquedo de médico, ou o brinquedo do arquiteto, e isso acaba influenciando o indivíduo, e ele vai construindo, ele vai meio que filtrando os talentos e vai direcionando para um contexto. Como eu me sinto privilegiado de ter tido esses contatos e na minha vida ter saído dessas tecnologias, foi para a engenharia, da engenharia eu fui para uma multinacional, eu sempre fui trabalhando nas áreas que eu estou até hoje, por sinal. Agora, tem um ponto importante aqui. A partir desse mundo novo, desse mundo rico em conhecimento, rico em tecnologias, nós tivemos com a informação, né? Então, hoje, a informação está muito rápida, é muito difícil você manter um tipo de educação estática para uma velocidade de informação como nós temos hoje. O indivíduo ele quer velocidade. Isso significa
que a forma natural de você direcionar o teu conhecimento hoje está em aproveitar todo esse conhecimento que você captura em todos os ecossistemas e canalizar isso para uma habilidade profissional, ou para uma habilidade artística, ou para a sociedade, ou para a economia, ou você converte esse conjunto de coisas em um conhecimento que você vai alimentando e vai colaborando dentro de um ecossistema. Então, o lifelong learning, ele trata exatamente de você estruturar uma forma, de você ter um mindset, de você ter uma certa disciplina para que você possa capturar esse conhecimento e para que você possa transformar isso em negócios, em sociedade, em projetos ou em conhecimento, enfim, aplicar da maneira que for mais importante aí dentro da tua vida. Okay? Então, no meu caso, foi exatamente isso. As condições foram me levando à tecnologia e hoje, por sorte, né, enfim, por todo esse caminho, eu estou dentro dessa área em função desse roteiro aí, ok? Bom, antes de continuar com as perguntas, porque tenho várias perguntas aqui, você foi falando, já fui, assim, delineando várias perguntas. Se vocês, tem várias participações aqui, se vocês tiverem participações, perguntas, questões, comentários, vão fazendo aqui no chat, que eu vou compartilhando aqui com o Alexandre, tá bom? Combinado, pessoal? Você falou numa palavrinha que é velocidade. E hoje, cada vez mais, a velocidade, ela vai aumentando, né? Quando a gente fala em velocidade da informação, então, ela é exponencial. Agora, quando a gente fala em velocidade de aprendizado, né? Em que cada um tem a sua velocidade. Como que você acha que essa velocidade, ela pode ser, então, capturada, ou a gente pode medir essa velocidade de aprendizado, sendo que a sociedade, ela está acontecendo, essa transformação digital, ela está acontecendo, as tecnologias estão cada vez mais em desenvolvimento. O que você, né, poderia dizer para essas pessoas que estão aprendendo cada vez mais com relação à velocidade de aprendizado? Veja, eu coloco uma frase aqui, duas frases muito importantes, né? A primeira frase é sei que nada sei. Então, isso vem da filosofia de Sócrates, enfim, né? Então, esse conceito de que quanto mais eu tenho conhecimento, menos eu descubro que eu preciso de muito mais conhecimento. Isso é um combustível para essa disciplina de conquistar conhecimento. A outra frase é do Francis Bacon, que é conhecimento é poder. Então, nós estamos hoje na era da informação. Nós sabemos que informação é poder. É toda essa discussão que a gente assiste aí nos jornais, na TV, entre as grandes nações, que envolvem questões comerciais. Existe alguma coisa por trás que, na verdade, é um poder baseado na informação. Então, quando a gente fica preocupado que alguma empresa, alguma rede social vai puxar a tua informação, na verdade, é bem isso que essa informação ela tem um valor muito grande. Nós estamos saindo do tal do IoT, né, da internet das coisas, para o IoB, né, que é a internet do comportamento. Então, no futuro muito próximo, as coisas são irrelevantes, o importante é entender o comportamento. E aí o que acontece? Que mesmo dentro dessa velocidade exponencial da sociedade atual, dessas informações que chegam, que se atualizam a cada 5 minutos, 10 minutos e tudo mais, nós temos que adotar, na verdade, uma forma de filtro. Então, a velocidade ela é rápida, mas tem muita coisa que não te dá aquele conhecimento
que você consegue realmente aplicar, que você não consegue absorver. Você tem que criar a habilidade de filtrar. Então, a informação, mesmo dentro dessa questão da educação continuada, de você buscar o conhecimento rápido, seja na rede social, seja no Google, seja onde for, ela só tem validade quando realmente você faz uma qualificação dessa informação, ou seja, e para qualificar a informação, Gisele, você precisa ter algum conhecimento. Eu resgato aqui uma palestra muito legal do professor e filósofo Leandro Carnal, que ele trata exatamente sobre essa, olha, vai chegar um ponto que a literatura, ela deixa de ser importante no ensino, talvez, futuro, aquela literatura da nossa época, de você ler os grandes clássicos da literatura, mas alguma coisa da literatura a gente vai ter que ter. Algum tipo de conceito para a gente poder ter filtro. Você só consegue filtrar quando você tem algum embasamento mais qualificado. Caso contrário, fica difícil você qualificar qual é a informação que tem validade ou não para gerar algum tipo de produto ou de projeto. E aí, o sujeito, para ele poder trabalhar com essa velocidade, ele tem que desenvolver algumas habilidades. Essas habilidades não são fáceis, principalmente nos dias de hoje, né, no meio de uma pandemia que provocou uma revolução social tremenda. As pessoas estão cansadas de ficarem dentro de casa, as pessoas querem voltar àquele relacionamento, etc. Nós estamos num processo de, vamos chamar de urbanização, né? De tudo tá virando app, né? Tudo vira app, tudo vira plataforma, etc, etc. Isso não vai mudar, o futuro exatamente é esse, porque ao mesmo tempo, principalmente chegando uma tecnologia de 5G, a gente vai ter uma velocidade muito maior de comunicação, uma qualidade, a gente vai poder trabalhar online como se tivesse realmente um do lado do outro, sem a gente ter que ficar procurando em casa qual que é o melhor cantinho para o Wi-Fi, né? O sinal fica bom, né? Mas essas habilidades, elas envolvem, a primeira coisa, é a chamada de mentalidade de crescimento. Significa o seguinte, o indivíduo, primeira coisa, ele tem que entender que essa forma, esse método repetitivo e mecânico de conquistar conhecimento não é mais tão importante. Ou seja, você vai para a escola e receber um material que é uma coisa repetitiva, né? Para um mundo que está extremamente acelerado. Isso não gera mais conhecimento. Essa repetição, ela serve como um elemento básico ali de conhecimento. Mas você tem que completar com muito mais, né? Então você tem que ter uma mentalidade de crescimento para poder desenvolver disciplina. Então, a mentalidade de crescimento faz com que você tenha disciplina para filtrar, para qualificar a informação que está disponível pela internet, ou na sociedade, ou etc, etc. Vai ser muito difícil, Gisele, aquela ideia de fazer uma consulta na biblioteca. Eu vou fazer uma consulta na biblioteca. Como eu fazia na minha cidade. Saía, pegava um ônibus, ia na biblioteca para pegar livro, para poder... Hoje em dia, você fala com um assistente digital ali e faz a consulta de uma maneira muito diferenciada. A outra coisa é que você tem que ter a mente aberta para esse novo mundo da velocidade. Você tem que trabalhar com a individualização tanto dos contextos, como dos indivíduos, como a qualificação daquela informação. Então é muito difícil, se você não tiver mente aberta, você fica com medo da tecnologia. Você precisa ter mente aberta para poder incorporar a tecnologia que está aí como sendo uma coisa útil para você. Vou dar um exemplo. A minha mãe usa muito telefone, internet, Facebook, etc, etc. Mas de vez em quando ela vem assim, Alê, fiquei sabendo que a partir de amanhã a rede... Então o que acontece? Esse medo, na verdade, acaba gerando um bloqueio no indivíduo. Eu falei da minha mãe, que tem uma certa idade, mas o jovem de 15 anos, ele não tem esse medo.
O jovem de 15 anos, ele olha, né, os jovens, eles olham para um dispositivo, eles já entendem o que está acontecendo. Mas, com a idade, você fica meio receoso do o que eu posso fazer com a tecnologia. A mente aberta faz com que você não tenha, que você trabalhe mais com a curiosidade, que é o próximo item. Você tem que ser um sujeito curioso. Então, quanto mais curioso, tá, mais você vai capturar a informação e você vai conseguir, ao longo do tempo, você vai conseguir produzir legos, né, produzir coisas que você vai transformar em produto, e vai transformar em projeto, vai transformar em literatura, em etc, etc. Então, a velocidade está relacionada a esses 3 primeiros elementos, que você tem que ter disciplina, você tem que querer, na verdade, consumir essa informação, você tem que estar com uma predisposição para a tecnologia, você tem que querer trabalhar com isso, não pode ter medo, tem que usar ela a teu favor, e tem que ter uma curiosidade intelectual, você tem que querer, na verdade, consumir essa informação para poder gerar algum benefício para você ou para a sociedade, ok? Vamos lá. E aí, isso tem a ver, tudo o que está sendo falado tem a ver com os 5 Vs do Big Data, né? Que é velocidade, veracidade da informação, valor da informação e os outros Vs que eu não lembro agora, mas são os 5 Vs do Big Data, né? Tem aqui alguns comentários. Uma pergunta do Francisco, você falou do IoT, né? E tem o que você falou em comportamento, né? Internet do comportamento. Ele está perguntando comportamento, qual tipo de comportamento? O comportamento que é medido nas plataformas. Então, o que acontece? Esse conceito analítico em cima de comportamento estabelece uma conexão entre a TV e o telefone, e a geladeira, o supermercado, enfim, ele faz com que essas coisas conversem entre si. Agora, a partir do momento que você tem um Big Data, que você tem esses dados de comunicação organizado no Big Data, e você trabalha com a IoT, com a internet do comportamento, você começa a entender, por exemplo, o consumidor tem lá uma geladeira conectada na internet, aí está acabando a cerveja dele, ou sei lá, qualquer produto, né? O sistema ele começa a analisar e fala, opa, esse sujeito, ele tem um consumo, ele tem uma regra, um comportamento de consumo de um tipo de produto, e isso gera uma inteligência um BI, uma inteligência de negócio, que pode estar conectada com as redes, né, com os sistemas de compra, com os sistemas, né, com blockchain, que vai emitir a fatura da tua compra, enfim. Então, essas coisas, elas ficam interligadas e elas ficam robotizadas a partir do momento que uma inteligência artificial, né, porque essa internet do comportamento, ela não é analisada ela é analisada por processo estocástico, por estatística, né, por matemática, né? Então, uma inteligência artificial tem como analisar o comportamento das coisas, desse fluxo de informação, e estabelecer métricas que podem ser usadas comercialmente, socialmente, economicamente, tudo mais. Então, ele trata exatamente desse contexto. A internet do comportamento trata de analisar o fluxo de informação dentro das redes para construir subclassificações voltadas a vários outros segmentos, ok? É isso que acontece. E por falar esses outros segmentos, esses outros aprendizados, a Catiane da Silva... Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo?
E por falar nesses outros aprendizados, nessas ramificações de aprendizado, a Catiane da Silva, ela está perguntando, e ela queria saber mais sobre essa reaprendizagem, ou seja, existe uma reaprendizagem na área da criação, da criatividade. E você comentou, né, no começo, com relação à música, com relação ao trabalho do DJ, então essas outras linhas, e tem também a arte, né? Então existe uma reaprendizagem que pode ajudar outras áreas do conhecimento com relação a isso? Sim, veja, dois outros conceitos que são importantes a gente tratar dentro dessa questão da tecnologia. Existe o conceito do VICA, né? Então o VICA complexidade e ambiguidade. É um pouco de como o mundo está organizado hoje. Você tem informação distribuída na nuvem de uma maneira extremamente, enfim, ela pode ser regular, irregular, enfim. Você tem certeza das coisas. Então, no mundo novo, no tal do novo normal, o que a gente mais tem incerteza. A gente tem incerteza política, a gente tem incerteza econômica, enfim, social, profissional. A gente não sabe, por exemplo, até quando vai durar. Eu tenho, lógico, não no meu caso, mas a gente tem alguma certa preocupação. Quanto tempo vai durar o perfil desse profissional que a gente está pondo no mercado hoje com essa velocidade de informação e tudo mais, né? E aí o que acontece? Essa questão dessa integração dessas áreas todas, né? Então, primeiro, dentro desse conceito do VICA, né? Então, você tenta criar uma relação de entender onde estão essas ambiguidades, essa volatilidade, e como que a gente estrutura esse aprendizado para poder transformar isso num conhecimento, numa habilidade que a gente possa reaplicar. Né? Você precisa, um item dentro do lifelong learning é você ser o protagonista desse conhecimento. Você tem que ser o elemento ativo, né? Você tem que ser o ator principal desse modelo. A questão voltada a esse aprendizado que você realimenta, por exemplo, no meu caso, que sou engenheiro, a gente, hoje, as linhas de engenharia estão trabalhando com a ciência, trabalhando com a matemática, trabalhando com a física, trabalhando com as artes, né? Então, descobriram, enfim, que é importante a gente trazer a criatividade para dentro do contexto da engenharia. A engenharia, lógico, ela tem toda uma conotação técnica muito regradinha, mas hoje há necessidade de trazer a criatividade de uma forma muito forte para dentro disso. Eu tenho um exemplo muito interessante, Gisele, e eu acho que você estava comigo na palestra do Oscar Niemeyer em Curitiba. Quando ele apresentou a história dele, ele falou sobre a parceria dele da arquitetura com a engenharia. E como isso foi importante para o desenvolvimento. 2003. Então pouco tempo. 2003. Então o que acontece? O quanto foi importante botar... o como foi importante colocar... Então, na palestra, foi na inauguração do museu e tudo mais, unir a engenharia com a arquitetura e fez com que a arquitetura ele tomasse uma capacidade tremenda em termos de produto técnica e arquitetônica, e a engenharia é a mesma coisa, porque a engenharia, com o conceito, desenvolveu uma parte estrutural extremamente poderosa, né? Então, a engenharia brasileira é extremamente poderosa, dado a esse trabalho em conjunto da arquitetura com a engenharia. Isso não é muito que, embora tenha a cidade elevada, eu estou tentando resgatar da cabeça, mas a cidade elevada é uma proposta muito interessante, mas com resultado não muito agradável, né? Porque quem estava na frente do edifício lá, por exemplo, tinha uma vista privilegiada e quem estava atrás estava vendo o morro, né? Mas o Le Corbusier teve um trabalho realizado
ele criou um projeto arquitetônico chamado Pavilhão Philips, em que ele se juntou com outros artistas da música, etc., para poder criar uma obra, um projeto arquitetônico, de modo que pudesse trabalhar com acústica de uma maneira muito, muito conceitual e muito elevada, e é uma das grandes obras de arquitetura voltada à questão da análise das estruturas. Então, quando a gente traz a arquitetura, quando a gente traz as artes, a matemática, a gente faz a junção dessas coisas, que a gente vai capturando, que a gente vai analisando o talento, né, e a gente vai trabalhando isso no contexto, na habilidade e na competência, volta naquilo que a gente estava falando em relação à velocidade. Quanto mais você alimenta o teu lado mental em relação a esses talentos, a todas essas variáveis, maior a velocidade de captura da informação. Quanto maior a criatividade do indivíduo, quanto mais ele trabalha, mais rápido ele fica. O filtro dele vai ser muito mais rápido. Isso. O pessoal aqui complementou. Obrigada, pessoal. O pessoal aqui complementou. Obrigada, pessoal. Veracidade e volume nos 5 Vs do Big Data. Daqui a pouco o professor volta. Estava meio falhando aqui. Daqui a pouco o professor volta aqui conosco. Tem uma pergunta, tem umas perguntas bem interessantes aqui. Tava falhando aqui, né, Alexandre? Aí começou, o pessoal falou assim, tá falecendo, o áudio tá falecendo, e foi falecendo, até, mas agora você voltou, tá no verdinho aqui. Okay. Estava falando aqui para o pessoal, o pessoal complementou, não lembrava dos 2 últimos, dos 5 Vs do Big Data, a galera foi aqui, foi lá, pesquisa, volta, era variedade e volume que ficou faltando, show de bola. Sim. Só para a gente está terminando, mas tem uma pergunta bem interessante aqui, do Elton, eu vou ler aqui rapidinho, uma pergunta longa, mas vou ler rápido, tá? Alguns expoentes da tecnologia, como Elon Musk, ele defende o autodidatismo como modo de vida a ponto de considerar as instituições de ensino dispensáveis. No entanto, certas profissões são impossíveis de se aprender apenas através da iniciativa do indivíduo. Uma pessoa só pode se tornar cirurgião, engenheiro aeroespacial se frequentar uma instituição. Como essa mentalidade do lifelong learning se aplica nesse caso? Será que todo tipo de conhecimento adquirido dessa forma seria apenas complementar, nunca fundamental a ponto de substituir o ensino formal? O que você acha? Excelente pergunta. Na verdade, o lifelong learning ele não substitui o ensino formal. Né? Ninguém seria burguia e o médico falar que acabou de ler o tutorial, não é dessa maneira. O complementar, você tem que fazer, você vai ter que passar por uma formalidade. E essa formalidade está mudando também. A forma de aprendizado dentro da academia, e eu defendo isso. Eu trabalho com um modelo de aprendizado desde 2001, que é chamado aprendizado baseado em problemas. E isso acontece dentro da universidade. Né? Então, tive alguns artigos publicados em relação a isso. Essa é uma metodologia que já existe há 30 anos, mais ou menos. Então, enfim, e a ideia é que você faça um misto entre a formalidade, o conhecimento que está estruturado na ciência. Então, eu acredito na matemática, na física do Newton, no Leibniz, enfim, nesses caras que desenvolveram todo esse contexto, né? E um ponto que eu sou fã do Elon Musk no sentido, assim, da ousadia, né? Então, eu acho que, em termos de tecnologia, ele é um cara, é um gênio, enfim.
E ele está desenvolvendo coisas que são bastante ousadas, como a Neuralink, né? Então, ele está fazendo um mapeamento, ele tem uma ideia de, no futuro próximo, o sujeito transfere o conhecimento do cerebral para um conhecimento digital, que é uma forma de vida eterna ao teu conhecimento. Enfim, mas, por outro lado, está desenvolvendo coisas que ficaram paradas durante bom tempo na humanidade. Então, eu acredito, e vou acreditar sempre, na formalidade do ensino dentro da academia. Mas também eu acredito que existem formas mais adequadas dentro da academia da gente poder criar habilidades e competências nos indivíduos. Um exemplo disso é o que nós estamos fazendo agora. Então, no meio de uma pandemia, eu posso dizer para vocês, meu filho teve aula o ano passado inteiro, EAD, dentro de casa, e eu posso, com certeza, garantir que o aprendizado dele foi excepcional. Né? Então, ele tem o lado ruim, que é a sociabilidade, mas o lado bom, enfim, que é uma pessoa que tem disciplina, ele tem 12 anos, é faixa preta de taekwondo, que é um super disciplinado, né? Então ele aproveitou todo o conhecimento e mais ainda, porque ele estudava e ao mesmo tempo consultava as coisas. Então eu acredito justamente que existe dentro da academia formal que muita coisa tem que ser desenvolvida ainda para melhorar, para poder fazer com que o indivíduo possa capturar com uma velocidade muito maior esse conhecimento. Tá? Então eu não penso em não formalidade, ok? Sabe o que eu acredito, ouvindo isso de você, tendo experiência e ouvindo de várias pessoas também, que não existe um modelo, né, para todas as pessoas. Eu acho que aquele modelo de inteligências diversas para vários tipos de... Cada pessoa tem vários tipos de inteligência, e existem vários modelos, sim, ou vários processos de aprendizagem, várias metodologias de aprendizagem, inclusive construídas com o próprio aluno, né? Existem vários processos a serem desconstruídos. Eu acho que nós aprendemos em 2020 foram modelos a serem desconstruídos, porque tinham tantos modelos previamente formalizados e que como se aquilo fosse indestrutível, ninguém mais poderia discutir aquilo, né? Sim, e eu não estou falando só na questão educacional, na questão corporativa, no trabalho, na rua, no comércio, e tudo teve que ser mudado, não só discutido, mas tudo teve que ser mudado, né? E eu acho que muito teve que ser reconstruído, muito teve que ser repensado, refletido, e digo mais, e agora, depois da vacina, depois do pós-pandemia, vai ter que ser repensado de novo, né? Toda essa volta vai ter que ser pensado de novo. Com certeza. E esse é o movimento. Esse é um movimento acelerado. Com certeza. E um detalhe, que é esse aprendizado, o lifelong learning, ele é uma forma que o indivíduo encontra para aproveitar tudo que ele está vivendo, que ele está enxergando, que ele está tocando, etc., e transformando isso num conhecimento que ele usa daqui a pouco, né? E um ponto que é muito importante, né? Faça um levantamento veja na tua casa, tudo de tecnologia que você pode ter dentro da tua casa hoje não tem mais do que 10 anos. Então, a velocidade da transformação, nós somos um mundo de transformação, né? Então, se um indivíduo não tiver capacidade de adaptação, lei de Darwin, o indivíduo que não conseguir se adaptar, ele não vai sobreviver no próximo mundo. Então, ele vai ter que aprender a se adaptar. É o primeiro, é a mentalidade de crescimento e a mente aberta para essa nova condição. Ou seja, é um mundo em contínua transformação, necessitando que você tenha um contínuo aprendizado. Esse é o conceito do lifelong learning. É o
contínuo aprendizado, porque o mundo está em transformação. E em vez da gente começar com o conceito, então a gente termina com o conceito, né? Essa é a... Para mudar tudo, né? Porque a gente já não começa pelo caminho normal das coisas, então a gente termina falando sobre esse conceito e falando sobre a adaptabilidade. E aí eu te convido, então, para fazer as considerações finais de hoje. Não tem como parar o tempo. Como parar o tempo, né? Então não tem como você parar o tempo para você conquistar um aprendizado e comparar o tempo. E só existem certezas. Então a única forma, na verdade, de você conviver com essa sociedade exponencial, com esse novo formato, você tem que desaprender. Tem um livro muito interessante de um autor chamado Guga Stocco, chamado Desaprendendo, muito interessante esse material. Então, que trata exatamente sobre a adaptação, né? Como que você se torna adaptativo a essa sociedade em plena transformação, numa velocidade extremamente acelerada. Então é isso que eu deixo para o final. Eu acho que nós temos que buscar o caminho. Então, a mentalidade de crescimento, mente aberta, curiosidade, humildade intelectual, é saber que você está dentro, você tem que trabalhar com inteligência e enxame, né? Tem que entender que está todo mundo dentro de um circuito, de um ecossistema que tem que gerar pontos positivos para todos, né? Então, trabalhar em sociedade, né? Para o coletivo, sustentabilidade e tudo mais, e tem que ser o protagonista do teu próprio aprendizado. Isso que eu deixo aí de observações para esse final. Agradeço o convite. Esse é um assunto que ficaria algumas horas, a gente ficaria tratando sobre isso. É um prazer, Gisele. Me convide outras vezes, já tivemos ano passado na rádio também sobre outros assuntos, e então, sempre à disposição aí o que eu puder contribuir com todas as gerações aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu que agradeço. Agradeço muito, muito, muito mesmo a sua participação. É sempre um prazer conversar com você. E eu quero agradecer, em especial, todos os nossos ouvintes, as pessoas que participaram. E eu quero terminar hoje com a participação de um dos nossos ouvintes, que é o Danilo Pereira Santos da Silva. Ele falou sobre o Kaizen, que o Kaizen em japonês significa mudar para melhor, e é uma filosofia de vida. Então, deixo aqui as palavras do Danilo, então, que mudemos sempre para melhor, né? Que esse seja o nosso caminho, e tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana e um excelente 2021, e até o nosso próximo webinar. Até mais. Até, boa noite.